aí, pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Música Pra Ver, o espaço no qual musicapavê.com ganha o formato áudio. Meu nome é André Felipe de Medeiros e eu trago aqui mais uma coleção de matérias com artistas muito bacanas, de diferentes estéticas ou mesmo cenas, apresentando um pouco dos seus processos criativos e conversando sobre o tema do episódio, que é a hora certa de colocar uma obra no mundo. Este tema não foi à toa, né? Já que este episódio do podcast surge mais de um mês depois do anterior, justamente porque também foi complicado aqui para a produção entender qual era a melhor hora dele vir ao mundo. Mas está aí, está publicado, e você vai encontrar lá na seção podcast do musicapavê.com uma página com todos os links do que for conversado aqui durante o episódio. Dando início, então, à nossa breve série de reportagens aqui deste episódio, vem um papo com Gabriel Soares, fundador da banda Atalhos. Se você acompanha o Música Pra Ver há alguns anos, conhece bem Atalhos, já que nossas histórias se cruzaram em diversos momentos. Eu vou trazer aqui uma recordação muito preciosa para mim, inclusive, quando em 2017 o Música Pra Ver teve um palco no festival Dia da Música, que acontece pelo Brasil inteiro, né? E em São Paulo, o Música Pra Ver teve um palco com Atalhos, Garotas Suecas e Holger, 3 bandas que nós acompanhamos já há muitos anos, né? Pois bem, Atalhos agora tá com uma novidade que não chegou da noite pro dia. O disco A Tentação do Fracasso já vem sendo conversado, inclusive com reportagem no musicapavê.com, há algum tempo. Eu conversei por Zoom com o Gabriel, então, enquanto ele estava nos Estados Unidos, durante uma turnê da banda. Gabriel, legal poder falar contigo sobre A Tentação do Fracasso, se bem que não é a primeira vez que a gente conversa sobre esse disco. E aí eu fui pesquisar aqui e a gente já está conversando sobre esse álbum desde setembro de 2020, para ele sair em março de 2022. Ou seja, do lado de cá, essa história já se estende por praticamente 1 ano e meio aí, né? Do seu lado, ainda conta a gravação do disco e tal, a linha do tempo é ainda maior. E aí? Conta pra gente, frente a essas lacunas, né? Como é que tá sendo trabalhar esse disco por tanto tempo? Cara, sim, então, para mim e pra gente, a gente conseguir soltar esse disco agora na íntegra, também é um alívio também, né, a gente poder colocar no mundo esse disco que a gente vem trabalhando já há muito tempo, mas muitas coisas aconteceram no caminho, assim, né, de quando a gente estava previsto para lançar o disco, a gente já estava com o disco mais ou menos pronto, assim, em 2020, né, e já era para lançar ele no primeiro semestre, né, só que aí veio a pandemia, e a gente ficou meio perdido, assim, de saber mais ou menos qual que era o cronograma que a gente ia fazer e tal, como que a gente ia lançar. Mas, de uma certa forma, o tempo que a gente ficou, assim, de pandemia, principalmente os primeiros meses, a gente ficou mais realmente fechado mesmo, o que a gente procurou fazer foi estreitar contatos, assim, com o indie latino, que era uma coisa que a gente sempre quis fazer, sempre quis abrir, assim, as fronteiras e partir para outros países também, não ficar só no Brasil, né? E a gente já no começo do disco, a gente já começou a trazer um pouco disso, que foi a participação do Yves Sepúlveda, do The Holy Door Couple, que ele produziu comigo o disco, né? Então eu fui para Santiago, depois a gente foi para Buenos Aires fazer a mix do disco. Então o disco em si, já na gravação e na produção, já tinha uma cara mais assim latina, que a gente já tinha explorado, né? Mas aí, como eu te falei, a gente queria lançar ele logo no começo de 2020, veio a pandemia, e a gente começou a buscar contatos durante a pandemia, também selo, que a gente ia lançar independente, né? Então, durante todo esse processo que a gente foi lançando singles, até chegar nesse lançamento do disco agora, a gente conseguiu fechar um contrato com o Costa Futuro, que é um selo espanhol, e que vai produzir o nosso vinil e tal, então que deu um aporte também financeiro para a gente fazer as coisas. Então, e a gente conseguiu também colocar features, né, no disco, que o disco ele ia sair sem nenhuma colaboração, e a gente acabou abrindo 2 faixas, que foi Eu Te Encontrei em São Paulo e o Teoria del Corpo Enamorado, que a gente gravou com a Delfina Campos e com o Mariano de César, que é o vocalista do Meu Amigo Invencível, uma banda que a gente gosta muito lá de Buenos Aires. Então, nesse tempo todo que a gente veio lançando singles, depois remix também, a gente estava esperando, assim, acabar a pandemia, né? Pô, a gente quer lançar o disco quando a gente consiga fazer show. E a gente já trabalhou tanto no álbum, e se a gente fosse lançar no meio, assim, da quarentena, que ia ser um disco, assim, que ia passar em branco, entendeu? E a gente não queria isso, então... Mas a gente sabe também que às vezes o disco demora um pouco, a gente queria ter lançado ele um pouco antes, mas a gente ficou meio que à mercê da questão da pandemia, realmente. Entendi super. E, bom, depois de ouvir tudo isso, a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que quando um disco tá no mundo,
ou quando um disco, vou falar diferente, a gente sabe que quando um artista trabalha aquele disco, ele já tá com novas ideias ali guardadas, ele já tá apontando em outras direções e tal. E esse disco ficou então ali numa gaveta metafórica por um certo tempo até ele ver a luz do dia, né? Esse distanciamento de tempo de quando ele estava ali já concluído, ou mesmo sem as participações, enfim, mas em sua maior parte já produzido, né? Até hoje, o que você aprendeu sobre essa obra com esse distanciamento? Eu acho assim, a gente teve muito tempo para ouvir o disco, né, nessa frustração que a gente queria lançar antes e depois acabou não lançando, mas por outro lado, como eu te falei, a gente conseguiu também ir mexendo nele, a gente foi ouvindo muito, então a gente teve uma situação que geralmente a gente não tem, que é quando a gente lançar um disco no mundo, e depois sempre que você vai ouvindo mais, você quer fazer algumas alterações e já não é possível, entendeu? Já não tem como mudar mais nada, né? Então, nesse caso, a gente teve esse tempo para a gente realmente escutar bastante o disco e ver alguns detalhezinhos que a gente queria realmente alterar ou não. Então, a gente conseguiu fazer um disco assim que agora eu posso te dizer que a gente está muito, mas muito satisfeito, assim, que a gente teve todo o tempo do mundo para realmente fazer o que a gente realmente queria. E também as colaborações, né, que a gente conseguiu abrir 2 faixas para trazer. Então, acho que é um disco que a gente escuta muito. Eu, para ser bastante honesto, estava vindo a fazer a viagem, agora estava contando para você antes de começar a gravação, né? Agora estou em Boise, que em Idaho, aqui nos Estados Unidos, que a gente está tocando no festival Treeford. E eu vim de carro também. Já a gente fez o South by South, né, em Austin, e eu vim de carro mais de 2.000 quilômetros, então a gente também aproveitei para ouvir o disco de novo. E é um disco que ele funciona muito assim na estrada, é um disco que fala muito de caminhos e de distância e também de não ter a pressa, né, para poder, sabe? Então acho que o lance deles ter demorado para ter saído, de ser um disco longo e também falar de distâncias, eu acho que acaba sendo um disco que a gente também aprendeu a ter paciência com ele, a ter paciência para lançar e tudo. Então acho que a gente amadureceu muito em todos os sentidos. Pô, maravilha! E a gente está conversando também no, entre aspas, aniversário de 2 semanas do lançamento desse disco, né? E eu queria ouvir de você como é que tem sido a resposta do pessoal nessas 2 semanas, mas não apenas o que eles estão dizendo, mas, assim como na minha última pergunta, né? O que você está aprendendo sobre essa obra a partir do olhar do outro também? O que a gente tem sentido, como a gente está fora do país também, a gente lançou o disco, a gente estava aqui em Austin, né, nos Estados Unidos, fazendo o South by South. E o que a gente sentiu, a gente está tendo muito feedback, como eu te falei, a gente quis fazer essa abertura com outros países, abrir fronteiras. Nós temos 2 featurings com 2 artistas da Argentina, então tem chegado para a gente bastante feedback positivo de fora também, não só do Brasil, de países principalmente como a Argentina e o Chile, que foi com quem que a gente produziu também. Mas é isso, eu acho que às vezes a gente também, como a gente estava aprendeu a ser paciente para lançar o disco, a gente também não estava naquela expectativa tanto de ficar tão atento ao que vão falar e tudo, mas sempre é muito importante, né, você receber o feedback das pessoas e quando chega um feedback, por exemplo, que chegou semana passada, acho que era de uma revista da Argentina, e ele falando sobre os caminhos, sobre sabe, era uma pessoa que nunca tinha falado com a gente, nunca tinha me entrevistado, nada, mas conseguiu captar tão bem essa ideia do disco, dos caminhos, da distância, das camadas de sintetizadores que a gente coloca no disco, que dá aquela vibra mais dream pop mesmo, assim, sabe, de sonhos e de tudo. Espacialidade maior, né? Isso, então, quando chega um feedback assim que você sabe, pô, é um cara, uma pessoa, uma mulher que nunca falou com a gente, mas só de ouvir a nossa música já conseguiu identificar o que a gente está tentando trazer ali no disco. Isso é muito satisfatório, quando você vê que tem pessoas atentas ali, que escutaram, que realmente entenderam o que a gente estava tentando fazer. Isso, quando chega um feedback assim, sempre é muito bom. Sim, entendo, concordo contigo quanto à paciência para lançar a obra, mas existe aí também uma urgência da gente comunicar um intercâmbio maior com o pessoal da América Latina, né? Que já passou da hora da gente fazer mais disso, né? Eu acho, a gente tem trabalhado, que nem eu te falei, na pandemia, o que a gente conseguiu trabalhar muito foi abrir esses contatos com os artistas que a gente gosta. A gente fez muita pesquisa também online, escutando muita música durante a pandemia, mais do que fazendo, né? Que a gente está muito focado no disco. Então,
não foi um período para nós de composição de coisas novas. A gente seguiu concentrado no álbum mesmo. Então, eu acho que a gente, é o que você falou, a gente tem que estreitar os laços, né, com os artistas latinos. Por mais que a gente cante em português, às vezes parece que existe uma barreira, né, que as pessoas não consomem muita música do indie latino e vice-versa, mas é tudo uma questão de querer ir para esse caminho. Então, a gente sabe que a gente está construindo, não é? Nada é gratuito. Então, a gente vem, já faz mais de um ano e meio que a gente vem trabalhando esses singles, esses lançamentos todos, essas colaborações, os remixes e tudo, e por mais que possa parecer que é uma coisa muito demorada, tal, que demorou realmente para sair, mas era todo também esse lance mais estratégico da gente conseguir construir esse caminho também com os artistas de fora, e também por isso que vem chegando também feedbacks de outros lugares, né, não só do Brasil. E nesse disco a gente tem 2 faixas, que nem eu te falei, com a Delfina Campos e com o Mariano de César, que são faixas em português, mas que também tem trechos em espanhol. Então a gente está tentando começar a criar esse caminho também de colocar partes em espanhol das nossas músicas, porque a gente quer realmente expandir o nosso som para um público latino. Sim, excelente. E a última vez que a gente conversou para o site do Música Pra Ver, a gente estava falando também sobre como o Atalhos desenvolveu a sua estética sonora ao longo desses 4 álbuns, né? Quando você pega o primeiro disco, você pega esse, tem ali... É a mesma banda, a gente sabe disso, o DNA pode ser o mesmo, mas são caras diferentes que as músicas têm e os álbuns têm, né? Como que é para você a experiência, então, de observar Atalhos do passado e do presente, digamos assim? Eu acho que é uma banda que mudou muito, né? A gente olha no passado agora pelo retrovisor, a gente vê o último disco nosso, a gente lançou em 2017. E agora nós estamos em 2022, ou seja, são 5 anos já. É um intervalo considerável, né? É um intervalo muito considerável e eu acho que o título do disco também tem muito a ver com a escolha que a gente fez de lançar um outro disco ou não, né? Não sei se eu comentei com você da outra vez, mas quando a gente tomou a decisão realmente de partir para o 4º disco, estava lendo os diários de um escritor peruano que se chama Julio Ramón Ribeiro, e ele escreveu um diário durante mais de 40 anos, tal, e que levava o título, né, A Tentação do Fracasso, A Tentación del Fracasso. E eu estava lendo esses diários dele, uma frase me pegou muito ali, que falava: os artistas jamás se equivocam, ellos solamente fracassam. Ou seja, os artistas jamais se equivocam, eles somente fracassam. Então aquilo ficou também, é uma frase muito interpretativa, dá muito para muitas coisas, né? E a gente estava também, a relação do fracasso também tem muito a ver com Atalhos em si. Quando você já pega uma banda que já tem muito tempo e que você vê que você ainda está tentando construir um caminho, conquistar cada vez mais público, mas a gente não é uma banda famosa, não é uma banda que estourou, não é nada. E é o que acontece também com a maioria das bandas, né? Tem muitas bandas que vão parando no caminho, que vão partindo para outras prioridades. E então a questão do fracasso realmente é uma coisa que a gente queria lidar com ela e falar mais abertamente também. Então, a gente ficou tentado em partir para mais um fracasso, entendeu? Vamos gravar mais um disco e vamos para mais um fracasso. E foi isso, mas é o que eu te falei, a gente está muito feliz com o álbum, está muito satisfeito com o trabalho que a gente conseguiu fazer artisticamente ali, né? E toda a parte das colaborações e tudo. Então, aí a gente tem conseguido tocar agora, né? A gente quer tocar mais no Brasil. A gente está fazendo uma turnê aqui nos Estados Unidos agora, acabamos de anunciar uma turnê que a gente vai fazer mais de um mês na Europa a partir de setembro e outubro, mas o que a gente também vai para Buenos Aires fazer shows lá, mas o que a gente quer também é conquistar e construir esse público no Brasil, né? A gente quer tocar no Brasil. Tocamos agora no Estúdio SP antes de vir para os Estados Unidos, mas o que a gente quer com o disco agora é rodar o Brasil e fazer shows. Perfeito. E é muito irônico, né? Porque atalho é aquele caminhozinho mais curto que você pega para chegar mais rápido em algum lugar. E a banda Atalhos está aí, trilhando caminhos que são bastante longos, às vezes levam bastante tempo para chegar em algum lugar, né? Exatamente, isso que você falou, estava pensando outro dia, exatamente nisso, é meio contrassenso, né? Porque atalhos é sempre o caminho mais curto, e na nossa carreira foi todo o contrário, a gente nunca conseguiu achar um atalho para chegar em algum lugar de uma maneira mais rápida, sempre foi mais demorado e mais longo. Mas de uma certa forma também vai tendo como uma característica nossa, né? A gente chegar e trabalhar com essa coisa da paciência, já de saber que o caminho realmente é muito longo. E o que importa, na verdade, é como dizer aquela música do Raul Seixas, o que importa é o caminho ali, né? Não é, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou no meu caminho.
Na sequência, o podcast recebe agora Lila e Pepe, uma dupla formada por dois amigos meus, a cantora Lila e o fotógrafo Pedro Garcia, mais conhecido pelo seu projeto Cartier-Bresson. E antes de eu falar um pouco do som deles, eu quero te contar que tem 2 episódios, um com cada um deles no podcast Pós-Jovem, que é um irmão mais novo, assim, do Música Pra Ver, no qual eu converso com pessoas bem diferentes sobre as experiências delas amadurecendo, as experiências delas na vida adulta. Eu vou deixar os episódios com eles também na página lá do musicapaver.com. Mas de volta aqui a Lila e Pepe, o duo surgiu durante a pandemia, na casa dos dois, afinal, eles são um casal, e tiveram agora esse outro filho, já tem um filho de carne e osso, agora um filho musical, que lançou em 2020 uma versão de fixação do Kid Abelha, e acabou de colocar no mundo a faixa Ela É Do Tipo, uma parceria de Kevin e o Chris com Drake. Se você ainda não escutou, vale muito a pena conhecer, e tenho certeza que assim que eles contarem um pouco mais sobre esse som, você vai querer dar o play na hora. Lila e Pepe, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Existe aí mais de 1 ano de intervalo entre o primeiro single, Fixação, e esse segundo single, Ela É Do Tipo. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Por que essa espera tão grande entre um e outro? Você responde ou eu respondo? Eu acho que tem várias camadas, né? Eu diria que a primeira, mais óbvia, foi a nossa realocação do interior de Minas Gerais para São Paulo, com um processo de adaptação escolar do nosso filho, que eu acho que isso realmente drenou toda a nossa energia vital. E aí, quando a gente conseguiu realmente voltar a ter um tempo, porque esse projeto do Lila e Pepe, ele é muito para a gente sobre prazer e expressão, né? Então ele acaba perdendo prioridade ali na fila do dia a dia, né? Então, quando a gente conseguiu se organizar, foi quando ele saiu. Mas a faixa está pronta tem 1 ano. A gente fez a segunda faixa até mais rápido, mas acabou que o processo de mixagem, programar lançamento e fazer parte do visual, essas coisas que a gente foi postergando, e quando viu, passou 1 ano. E eu acho que também tem um outro detalhe, que assim, essa faixa a gente que produziu, né? Então, Lili tem mais um background de música, ela estudou música lá no Rio. Eu tenho uma relação mais com os programas, com o Ableton, e cada um tem uma visão estética, então a gente aproveitou para se descobrir produtor, e a parte final, que é a mixagem, é uma parte assim mais cascuda, eu diria. Foi o Pedrinho Garcia, né, que mixou, que é o batera do Planet Hemp, que ele também mixa e masteriza muitas coisas legais que saem aí. E acabou que a gente começou a fazer o processo de mixagem e a gente estava muito, cada um querendo entender melhor, e aí o processo demorou, aí eu falei com o Pedrinho, Pedrinho, segura aí, deixa a gente entender, e aí passou 1 ano, mas estava tudo pronto já. Mas eu acho que é onde pegou a nossa falta de experiência como produtor, foi nessa de entender o que pedir e como dar essa amarração final assim da mixagem, que é uma coisa que quando você não é produtor, você sempre tem alguém fazendo por você e tomando as decisões, então... Eu acho que entendendo que na nossa dupla eu ia pegar mais isso para mim e você ia deixar mais, confiar mais, né? Que eu acho que a gente ficou muito tentando dividir tudo e aí agora a gente já entendeu as dinâmicas aqui da dupla de produtores. Entendeu um pouco melhor, né? Ainda temos bastante para aprender. Sim, eu achei muito interessante, né? Que num projeto pessoal, que é esse, um projeto de prazer e expressão, como você falou, né, Pedro? A vida real acaba pautando como esse projeto se desenvolve. Como ele vai se desenvolver. Exatamente. Muito interessante. E vem cá também, por falar em desenvolvimento, por falar em prazer e expressão, eu acho muito interessante como vocês estão tendo aí, Lila com sua grande experiência, então, na música, Pedro entrando agora nesse rolê, mas é um projeto diferente para vocês, porque vocês estão criando a partir do que já existe nesses 2 singles, né? Sim. Como é que foi esse desafio? Como é que tá sendo essa brincadeira? Eu tenho muita experiência com cover. E não deixa de ser um cover, né? É uma releitura. Eu acho que tem o meu projeto lá do Lila Canta Carnaval, que eu gravei lá para o canal Bis, lancei um EPzinho de 3 músicas.
a produção ficou muito comigo e com o Lucas e com o batera. Né? O Lucas Vasconcelos. E o Gabriel, que foi o baterista. A gente subiu o show em 4 dias, então nesse dia eu entendi que as coisas que eu aprendi na faculdade, elas tinham poder e elas estavam em mim. E aí essa parte de produção eu comecei a ganhar mais casca aí, mas a parte de seguir para o computador e levar as coisas, né, sair do instrumento real, físico, porque essa música a gente tem um violão que o Pedro tocou, que o Pepe tocou, e a gente convidou 2 amigos musicaços também para fazer, né, o Marcelo Sebuquim para fazer o saxofone e o Pedro Amparo para tocar o timbal, e o resto foi tudo programação e beat. Então, nesse lugar aí, essa descoberta, entender como fazer, é que foi muito maneiro e uma evolução, assim, para mim e para o Pepe também. E para mim foi, na verdade, quase como estar fazendo um filme. A narrativa da música, porque eu tenho mais experiência com filme, venho mais de audiovisual, então foi muito maneiro contar uma história, só que só através da trilha, e no final das contas, se você for parar para pensar, pelo que está acontecendo com esses 2 singles, é um pouco meio teatro musical, porque tem sempre fala, tem conversa, então é tipo... E tem os nossos clipes de animação, então é praticamente a gente está chegando, enfim, refleti que é quase o nosso Gorilas. Muito bom! Excelente. E olha só... A gente fugiu, deixa eu só falar que a gente fugiu do lance das releituras. A gente, nesse projeto do Lili Pepe, a gente estava com essa pira de sempre pegar uma coisa e desvirtuar, né? E quando a gente ouviu essa versão do Drake pro Ela é do Tipo, do Kevin Chris, e foi uma coisa que passou meio batido no mercado, eu não vi as pessoas pirando muito e ouvindo. Falei, cara, mas é muito boa essa versão. Eu falei, pô, vamos fazer uma coisa mais... E na verdade, eu falei o seguinte, é porque a galera não tá ligada e não valoriza o funk, mas isso é igual a quando o Frank Sinatra chamou o Tom Jobim. É verdade. Porque é o maior artista, ele é o maior play do streamer do mundo. E o cara chamou um músico brasileiro e não... Eu falei, cara, é exatamente quando o Frank chamou o Tom Jobim. E aí que a gente começou assim, caraca, tipo... Por isso que daí que surgiu esse lance da bossa nova, que tipo, praticamente para dar um twist na cabeça, para as pessoas entenderem que é tipo, mesmo que foi valorizado. E nesse sentido é até meio parecido com o Cartier-Bresson, que é tipo, que pega esse olhar estrangeiro para poder valorizar o que é local. Eu gosto muito disso, assim, já que as regras do jogo que a gente não escolheu são essas, né? O Brasil se enxerga através do outro. A gente, então, pega essas regras do jogo e vai jogar mesmo. A gente vai fazer uma goleada. Porque a que a gente ia fazer antes dessa, do Kevin Chris, é uma versão que a gente fez em português de um hit da Mariah Carey, que ainda está guardado para algum momento. Bom demais. Mas olha só, sobre essa questão estética também, que legal ouvir isso da bossa nova. Já entendi um pouco mais a música agora, né? Mas eu sinto que, pensando nesses 2 singles, quando a gente conheceu o Lili Pepe pelo Fixação, que de abelha ali, aquela vibe meio anos 80, aquela vibe meio, uma coisa meio Blade Runner no ar, meio, enfim, o que tá ali no nosso imaginário quando a gente pensa no melhor sintetizador neon anos 80, assim, né? E aí a gente encontra ali o Fixação. Como é que foi levar, então, o Kevin e o Chris com o Drake para esse universo? A gente quis, na realidade, fazer uma bossa trap. E aí, quando a gente foi contando a história, o Pedro já sempre pensa a coisa também mais visual. Aí ele fez um protótipo do Fusquinha num ambiente de metaverso. E aí a gente foi indo por esse caminho mais dark, porém tropical, assim, e combinava muito com a coisa do bossa trap que a gente queria trabalhar nessa música, né? Porque a gente reharmonizou para bossa nova. Um amigo nosso, né, deu um help com esse lance da harmonia para a gente cravar ali na verdade, liguei para ele e falei assim, porque a gente ultimamente está muito numa pira das harmonias do Djavan.
O Fixação é todo em cima da harmonia de Azul, de Djavan. Se você tirar e fizer um mashup, vai casar. Perfeitamente. Aí eu liguei para esse meu amigo, que é tipo fera de harmonia, falei assim, cara, aqui temos com esses acordes aqui, como é que a gente djavaneia? Aí a gente ficou trocando uma ideia, aí, enfim, aí saiu essa progressão, aí meio que foi a base, a gente começou a achar uns beats que a gente curtia, e fomos montando tudo, a coisa meio que foi surgindo meio organicamente, assim. E como é que esse projeto, Lili Pepe, tem alimentado vocês criativamente para os seus outros projetos também? Bom, para mim, está me dando mais autonomia para mexer no computador, que era o lugar onde eu não me aventurava. Agora eu estou, montando meu show inteiro do Puérpera sozinha, para fazer ele sozinha, tocar teclado, soltar programações, assim, eu acho que isso tudo... Esse projeto do Lili Pepe que me deu mais autonomia e me deu coragem para enfrentar o eletrônico ali sozinha, que não era muito a minha praia, e eu vi que não é nenhum bicho de 7 cabeças também, que vai dar tudo certo no final. Já eu, quando paro para pensar na diferença entre o Pedro antes do Lili Pepe e depois, eu acho que a minha autopercepção como artista deu saltos quânticos, assim, porque a minha relação com a arte era muito do ofício, né? Do craft ali como visual, como fotógrafo, como trabalhando com outros artistas. Eu acho que para mim, esse exercício de ter me exposto, a minha voz, meus pensamentos, a minha figura, fez eu me entender como artista mais e mais, assim, que já foi um processo. Eu me lembro na primeira exposição que eu fiz do Cartier-Bresson numa galeria, quando a dona chamou, o artista, onde está o artista? Aquilo ali, quando eu ouvi me chamando de artista, foi tipo um grande marco, assim. E aí depois foi solidificando e sedimentando essa percepção. Eu acho que com o Lili Pepe, eu acho que deu um salto quântico, assim, para mim. Bom, assim como eu falei da Atalhos e também de Lili Pepe, se você acompanha o Música Pra Ver há algum tempo, você com certeza conhece Gabriel Ventura, talvez não pelo seu próprio nome, mas pela banda que marcou história no meio da década passada. Tô falando de Ventre, que eu e grande parte da equipe do Música Pra Ver, não vou falar fomos, nós somos muito fãs de Ventre. Gabriel também acompanha nos palcos vários artistas, como por exemplo Cícero ou Duda Brack, e ele colocou no mundo recentemente seu primeiro álbum solo, chamado Tarde, uma parceria com o queridíssimo Patrick Laplan, que estava com o Gabriel durante a produção desse disco. Nós conversamos rapidinho antes dele entrar no palco para um show, e o que ele me contou você vai ouvir agora. Gabriel, para começar a nossa conversa aqui, tem uma pergunta que está muito na minha cabeça desde que começaram a surgir as notícias deste seu primeiro disco solo, que é: por que lançar ele agora? Quando é que você soube que você tinha um disco e que ele vinha pro mundo? Cara, eu acho assim, que esse disco, na real, eu já tinha faz um tempo, né? Eu e o Patrick, a gente começou a trabalhar nesse disco em 2019. E aí começamos o processo de mixagem mais ou menos no início de 2020. E aí, quando chegou a pandemia e tudo mais, eu falei, pô, galera, não vou fazer isso não. Vou dar um tempo, porque eu já tenho uma gigantesca dificuldade com rede social e esse tipo de coisa, internet e tal. Então, eu falei, cara, nessa época que a gente está vivendo na pandemia ainda, a coisa está muito precisando desse gás que eu não consigo dar. Eu panico, passo mal, fico com a barriga contraída, nossa, me tremo todo. Então, eu fui segurando, assim, até achar que estava um pouco mais tranquilo. E aí foi bom também, porque dá esse desprendimento do disco, né? Deu tempo de eu conseguir ver o disco de fora e já nem me comover tanto, assim, a comoção doída, sabe? Sobrou só a comoção boa. Só, caralho, eu acho esse disco maneiro, gosto dele, sabe? Porque quando você acaba de fazer, ainda fica aquela coisa muito pai com recém-nascido, assim, ai, mas eu podia ter isso aqui, ai, eu podia ter, porra, se aquela palavra... Aí passou esse tempo, agora eu escuto e falo, é isso aí mesmo, é um registro daquilo, foi o melhor que eu consegui fazer. Sim. Naquele momento. O que eu posso fazer de melhor eu vou fazer no próximo, e sem sofrer, sabe?
Não, perfeito. Era a hora certa mesmo e tá excelente. Pode ficar tranquilo Ah, e que agradeço Que por bom. esse trabalho. Mas olha só, não é segredo pra você e nem pra todo mundo que me conhece que Ventre é uma banda que eu sempre curti demais, assim, sempre curti mais do que eu curto a grande maioria das bandas com as quais eu convivo, Ah, que né? E prazer. eu falo também pela equipe do Música Pra Ver, assim, todo mundo sempre teve a Ventre num lugar muito Sim. especial no coração, assim. E aí quando Ah, gente, você... porra, muito obrigado. Poxa, a gente que agradece, mas olha só, quando você vai trabalhar num disco seu solo, existe algum tipo de pressão interna sua que você sente de ser ou de não ser Ventre? Não, sinceramente não, porque eu acho que é um encontro ali, né? A palavra, disco solo é só uma nomenclatura, né? Uhum. Ninguém faz nada sozinho, né? Não tem Uhum. jeito. E eu acho que o tipo de coisa que aconteceu na Ventre, ela só acontece com os três juntos. Então, se não tem um ali, já não é mais aquilo. Então, eu tenho a certeza de que o meu encontro com o Patrick para realizar esse foi para ir para um outro caminho, porque não tinha Larissa e o Hugo, assim. Então, é normal que saia uma coisa diferente, eu acho, mas similar, porque continuo sendo eu ali, que compunha, né, a estrutura das canções, a parte bem inicial, né? Então, E a voz principal, né? sim. Então, tem esse jogo de vai parecer, mas não vai, né? É inevitável. Exato. Exato, não tem como ser mais natural, né? É, Mas aí também, na hora de você escolher o repertório, por exemplo, tem alguma diferença na autoralidade? Porque assim, por mais que na Ventre você estivesse fazendo as composições e também as letras, agora você está assinando com o seu nome, né? sim, Então assim, você não está falando pelos outros, você está falando por si só. Então tem alguma diferença nisso também? tem. Que é justamente isso aí, é a solidão, né? A Ventre, graças a Deus, sempre foi tudo muito debatido, assim, muito discutido para que fosse bom para todos, sempre. E aí, quando você assina solo, era meio que eu fui pensando, claro que sempre muito aberto, eu e o Patrick, era meio que um bate-volta sem fim infinito, graças a Deus, tomara aí que continue para sempre, mas acaba que a palavra final ali dessa coisa fica essa pressão, né? Como tudo na vida, bom e ruim. Perfeito. Tem uma questão nisso do seu trabalho com o Patrick, que a reunião de vocês gerou um disco que pra mim é um disco bastante de estúdio, né? É um disco assim bastante detalhado, E, é um disco bastante de produção. Eu não queria falar a palavra experimentação porque às vezes pode dar um ruído de parecer, enfim, que é outro tipo de música, né? Mas sim, assim, eu sinto a intenção de vocês estarem ali tentando fazer coisas de maneiras diferentes, né? Isso foi a intenção ou foi o resultado da junção de vocês? eu acho que foi o resultado da intenção. Porque o nosso processo foi muito livre, assim, muito. Ó, tem essas paradas, pensei, o que você acha, não acho. Se for por aqui, vamos ver. Não. Então, se for por aqui, vamos ver. Não. Se for por aqui, rolou. Acho que aqui é. Uhum. E eu acho que isso eu já tenho um pouco até desde a Ventre. Assim, eu nunca me preocupei na maneira de compor em estrutura, tipo, refrão e verso. Isso nunca me preocupou. Assim, eu sempre penso a música como um filme, um livro. Você tem o primeiro capítulo, o segundo capítulo, você se desenvolve até que você conclui ela. Então, acho que eu acho que algumas músicas já dão essa impressão já desde a Ventre. Você começa a música, a parte A, B, C, D, E, acabou a música, não tem refrão. Uhum. O importante é a história sendo contada, e talvez esse lado de produção que você fala venha porque eu também já estava trabalhando com produção. O Patrick é um maravilhoso e entende também, dialoga muito com essa coisa de textura. Então, a nossa preocupação foi mais, pelo menos a minha, não posso falar por ele, mas a minha preocupação foi mais que tudo que acontece ao redor das canções acompanhasse o texto. Então, essa foi a maior preocupação que eu tive, assim, de tudo é cama para o texto, tudo tem que acentuar o que eu estou querendo, o que eu estou falando. A música é trilha sonora para os versos, né? Uhum. Seja um ruído, seja um efeito, seja um riff de guitarra, seja um silêncio. Uhum. E tudo dialoga diretamente com o que está sendo dito, assim. Por isso é um disco que isso eu me forcei, assim.
Porque guitarrista é uma coisa horrível, né? Você quer meter solo em qualquer lugar, assim. Então eu me forcei a, cara, não vou botar solo de guitarra, não vou fazer nada, assim. Tudo é cor, tudo é pincel, assim. A gente tá, vambora. Nada tem função diretamente estabelecida, né? Sim, perfeito. E pros shows, como é que você tá pensando nessas músicas? É no mesmo formato da Session que a gente que a gente lançou agora, que é esse power trio maravilhoso, né? Que é o Patrick na batera, eu e o Felipe Duriez, que é um grandioso amigo meu, maravilhoso músico, tocando baixo, cantando algumas coisas e soltando esses efeitos e essas coisas que são importantes na MPC ou nos complementos eletrônicos, assim, porque eu acho que o disco que a gente fez também, eu sentiria muita falta de não ter alguns detalhes, sabe? Perfeito, faz parte da natureza dessas músicas agora, né? Sim, como a risada da minha companheira em umas músicas, um barulho de cachorro aqui e ali, um barulho de fita que tem na primeira, fita adesiva. Essas coisas, eu não me incomodo de não ter, gravei 4 guitarras, mas tem que ter todas. Não, isso eu não me preocupo, não. Mas esses efeitos eu realmente gostaria que estivessem lá, assim. Sim, perfeito. Mas é claro, tudo dentro do limite de 3 pessoas, 6 mãos. Não vai acontecer mais nada que não for possível, né? Sim, perfeito. Voltando ao assunto do tempo em que esse disco é lançado, ele chega com um marco indiscutível de ser o seu primeiro disco solo, beleza, ao mesmo tempo que a tua carreira precede ele bastante, né? Como que é pra você a leitura de viver isso em primeira pessoa, assim? Você sente no início de uma fase ou como também o disco já tá guardado há um tempo? Parece que a linha do tempo tá confusa, é outra, não sei. Não, eu me sinto em movimento. Perfeito. Acho que eu continuo fazendo o que sempre fiz. Claro que vai soar diferente porque não adianta. O Gabriel de 13 anos tocando guitarra não é o Gabriel de 33. Sim. Nem o Gabriel de 22, 27. As minhas referências mudam, eu quero experimentar outras coisas, quero tocar de outro jeito, enfim. Mas sinto que é uma continuação, assim. Claro, é isso que você falou, né? Tem esse marco, né? Com muitas aspas. Mas é isso, é só uma continuação. A aflição, ela vem e acho que vai sempre existir nessa primeira semana após a apresentação, sabe? Porque aí você ainda está muito sensível, esperando o que vai achar, tentando se proteger das críticas que vão vir. Você fica meio ligado, pelo menos eu fico assim, meio ligado, meio sempre alerta, assim. Tá, sorrisos, mas uma hora eu vou tomar um tapa, e tenho que tomar, pelo amor de Deus, porque é preciso, né? Novamente, né? A vida não é feita só de coisas boas. Então, fico nesse estado de alerta, mas também uma hora vai passar, ou não, e eu vou seguir andando, assim. Espero conseguir continuar fazendo isso. Boa. Você comentou de poder ver o disco de fora agora, né? Seja no processo, então, da produção do Tarde, ou agora, nesse tempo que você teve de já começar a observar ele com outros olhos. O que você acha que esse trabalho te ensina sobre o Gabriel Ventura? Profunda pergunta essa. Me ensina de que eu tenho talvez uma fixação pela palavra corte. Hoje eu fui ouvindo o disco assim, até para a gente poder conversar, e aí eu falei, caralho, cara, 2 músicas ou 3 eu falo de corte. O último EP da Vento eu falei de corte, eu falei, nossa, anotei, isso é uma coisa que necessita ser mudada, né? Então tá. Fora isso, me traz tranquilidade mesmo, felicidade. Fico não querendo soar arrogante, não, de maneira nenhuma. Porque eu acho a gente precisa ter orgulho da gente, assim, precisa ficar feliz com o que fez, sabe? Eu fico feliz. Claro que hoje faria um monte de coisa diferente, mas na próxima tentativa eu vou fazer. Como, por exemplo, falar menos de corte. O Teatro Mágico é uma banda que sempre soprou muita originalidade e poesia na música brasileira e tem feito isso no circuito alternativo da Grande São Paulo já há muito mais de uma década. Bom, eu tô introduzindo, mas eu tenho certeza que você conhece Teatro Mágico e Fernando Anitelli, voz e rosto da banda, que bateu um papo comigo sobre seu novo disco, Luzente, que acabou de sair.
Fernando, que legal poder falar contigo sobre Luzente. E antes de falar do disco em si, uma coisa que eu fico me perguntando, ainda mais lendo o release do álbum, ouvindo as músicas, queria ouvir de você, não apenas como é que foi fazer esse disco, mas como é que foi lançar esse disco agora? Por que essas músicas estão sendo lançadas desse jeito, neste momento? Bom, primeiro, agradeço o convite. É sempre uma honra poder falar sobre esse projeto, Teatro Mágico. E Luzente é uma situação atípica. A gente ficou 2 anos parados em função da pandemia, mas a pretensão de soltar esse álbum já era justamente no ano que a pandemia chegou. Uhum. A gente ficou impedido de fazer isso, naturalmente. A gente trabalha juntando pessoas e quanto mais, melhor. Mas isso não nos impediu de, durante a pandemia, fazer um projeto chamado Experiência Teatro Mágico, onde a gente conversava com as pessoas numa sala de Zoom, somente com 20 janelas. Dentro de cada janela poderia ter uma família, um casal, uma pessoa sozinha, mas ali a gente conversava, a gente interagia, cada um sabendo como o outro estava atravessando aquele período pandêmico, coisa e tal. As pessoas eram projetadas na parede. Isso fez com que a gente tivesse trabalho de abril até setembro, de quinta a domingo. Foi impressionante o resultado desse projeto. A gente foi classificado para a finalíssima do Prêmio Profissionais da Música, justamente por isso. E a sequência disso, a reverberação disso, é que trouxe o álbum Luzente, que é aquele ou aquela que emana luz, aquele que leva a luz. O que a gente sentia nesses encontros com o público é que todo mundo ou gostaria de colaborar, de ajudar um amigo, alguém da família, alguém próximo, e ao mesmo tempo estava todo mundo precisando de acolhimento, de empatia, desse lugar de cuidado. Então, um quer iluminar e também ser iluminado. A outra quer iluminar e também quer ser iluminada. Era esse o propósito, então, do álbum. A gente escolheu as canções que mais falavam sobre isso, que tivessem esse viés de um caráter de esperança, aquele horizonte possível numa terra devastada. E então trouxemos esse álbum que fala sobre esse universo. As músicas que a gente resolveu lançar primeiramente na internet com um clipe, sem fazer álbum físico. Nós lançamos então Alma Flor, que é uma canção que reflete sobre termos uma alma tal qual as flores, capaz de resistir. Quando você vê aquele asfalto quente, aquele buraco, dali sai uma vida, dali sai aquela inspiração, caramba, tô sobrevivendo, tô saindo daqui. Tá. Quando a gente vê aquele muro verde com aquela rachadura e de repente dali sai uma samambaia, tal. Assim tem que ser a nossa alma. A gente tem que buscar as frestas possibilidades de vida, de horizonte, se reinventando, se ressignificando, olhando e ouvindo com outros olhos. Então, por isso, Luzente traz essas temáticas no álbum. Eu falei, a primeira música foi Alma Flor. A segunda foi a música Cinza, que retrata um pouco esse universo, não somente das grandes cidades, mas das cidades no geral, onde você muitas vezes nasce, você quer pulsar por ali, você quer viver ali, você quer desenvolver as coisas por ali e tal. E muitas vezes você é expulso da praça, é expulso da rua. E é expulso porque você não pode dar a mão para quem você ama, porque vai ter uma reação homofóbica. Você não pode dar a mão para quem você ama, porque vai ter uma reação racista ou machista. Então, todas essas coisas estão misturadas nessa música que diz: a cidade que pulsa em mim também me expulsa. Então a gente abre esse álbum Luzente, de esperança, com 2 canções mais combativas. E na sequência a gente lança Laço, que é uma música mais solar, é um reggae, composição de Igor de Carvalho, um grande amigo nosso, pernambucano. E a música fala que o amor é um laço e não um nó. É um passo de cada vez. E por aí, né, podemos estar juntos se soubermos estar só. O amor é um laço e não um nó.
O amor é um presente, ele tem a ver com expansão, com acolhimento. O amor é ligado ao humor, amor, humor. O amor não tem a ver com a posse, com a individualidade, com a insegurança e medo. Tudo isso atravessa o amor, mas ele não tem que ser. A raiz dele não é essa. E é isso que a gente busca trazer na música. Ao mesmo tempo, lançamos uma outra canção chamada Instalação. Também fala sobre esse amor de empatia, um amor de cuidado, amizade, a história de um casal que resolve se juntar e passar um tempo juntos. Foi o que aconteceu com milhares de pessoas durante a pandemia. Opa, eu não quero ficar sozinho, deixa eu... Fui morar na casa da amiga, da namorada, a namorada foi morar na casa do namorado, vice-versa. E aí, então, surge a música Instalação, né? Resolvi achar alguém que abra meu porta-luva, aumentar o tamanho do meu guarda-roupa, diminuir o espaço no meu guarda-chuva. E por aí vai. Aquele momento de amor no meio da revolução. Precisa ter. Também tem a canção Abrigo, que fala sobre acolhimento, sobre cuidado. E também tem a música Tantação, que fala sobre... Também, às vezes... Gosto da solidão, às vezes não. Às vezes sou chuva de verão, às vezes sol. Então, o álbum todo em si tem esse contexto de trazer situações pelas quais todos nós atravessamos nesse último período. Tanto é que a capa do álbum Luzente, a gente convidou um artista lá de BH que faz capas para álbuns, para livros infantis, coisa e tal. E tem o meu personagem caricato ali assim, navegando um mar revolto num barquinho que ou tá voando ou tá no mar, esse barquinho, eu tô com uma lamparina na mão. Então a ideia do álbum Luzente foi justamente essa. Tinha uma pretensão de ser lançado antes, não deu. Refizemos algumas ideias, remontamos o repertório e trouxemos ele agora, semana passada, à tona. E a gente está muito feliz com a repercussão. Muita gente comentando que tal música já faz parte do dia a dia e a gente muitas vezes não sabe como vai reverberar a música nas pessoas. A gente sabe que o caminho vai até ali, até o momento onde a gente solta para o planeta de maneira gratuita todo o nosso material. A partir daí, o que vai acontecer, a gente não sabe, mas a gente adora ficar sabendo. Então, a gente recebe muitas histórias, testemunhos, assim, relatos de pessoas que, poxa, mudei a chavinha, estava num momento muito difícil, tal música, determinado trecho, coisa e tal. Então, Luzente está aí, temperando nossas vidas desde os últimos meses aí, e agora mais ainda porque lançou o álbum todo e a gente está feliz da vida por isso. Maravilha. Fernando, você falou de acolhimento, de empatia, você falou de amor no meio da revolução, e eu fico aqui entendendo que Teatro Mágico está hoje devolvendo para o mundo o tempo que a gente vive, né? O que você nota, seja através das lives com o pessoal que vocês puderam fazer então, ou por estar vivendo aí no mundo junto da gente, né? Tá vendo o que acontece no mundo e podendo devolver para o mundo a sua resposta, a sua poesia. O quanto esse processo você acha que é importante, que é relevante para o Teatro Mágico poder se desenvolver enquanto ser vivo, enquanto ser criativo? Sempre quando a gente vai lançar um álbum, a gente tem que olhar com mais distância para a gente não achar que o que a gente tem que entregar nesse momento seja algo que esteja na moda. A moda é aquela coisa que atravessa, que passa, e a arte é aquilo que perdura. E eu acho interessante porque toda vez que a gente vai lançar alguma coisa, aqui, quer dizer que lá atrás você já pensou nisso, você já se reuniu, você já estudou, você já ensaiou, você programou, você chamou um designer, até lançar. Quando você lança, já é uma coisa do passado, por mais que seja atual. É uma coisa que você já pensou lá atrás, já pensou em conceber lá atrás e vem trazendo para entregar. Quando a gente entrega esse álbum, a gente já está pensando em outras coisas. Daqui 2 semanas eu estou entrando em estúdio de novo, já para gravar outros temas, já num outro formato, voz, violão, acústico, piano, algumas outras coisas assim.
mas a gente sente a urgência e a necessidade também de trazer isso daqui a pouco. Então, você já tem que ir preparando antes. E esse olhar sobre o álbum, quando você olha a carreira toda, a gente sempre está modificando de álbum para álbum. A gente muda praticamente toda a trupe, a gente muda os figurinos, acessórios, a maquiagem, texturas, grooves. E tudo isso para nós é um estudo, é um experimento. A gente precisa arriscar, a gente precisa ousar dentro daquilo que a gente já faz. Às vezes a gente ouve do próprio público: poxa vida, mas esse álbum tá diferente do primeiro. Sim, a gente está na estrada há praticamente 19 anos, são 7 álbuns, 3 DVDs. O que a gente mais quer é experimentar, aprender, amadurecer. E o público muitas vezes tem aquele amor mais conservador. Gosta de coisas que você já fez anteriormente, ao mesmo tempo que você precisa ser uma novidade, você precisa trazer algo que marcou a sua trajetória. Então, o que a gente fez justamente mesclar essas ideias. A gente trouxe algumas canções no nosso arquivo de canções nunca gravadas. A gente pesquisou algumas coisas que estavam inacabadas, mas que confluíam com essa ideia dessa coisa da esperança, desse olhar de empatia. Trouxemos canções lá da época do Entrada para Raros, que a gente não tinha terminado e nunca entrou em nenhum lugar. Encontrei com Danilo Souza, meu parceiro de composição. Demos fim a essas músicas, ou demos finalmente o início a essas músicas. Tivemos a produção do Daniel Santiago, que é um outro parceiro também de longa data. E então tem uma coisa de praticamente todas as músicas terem o violão como base da canção. O público do Teatro Mágico gosta de cantar as nossas músicas abraçados. Então a força da canção é muito presente. Então a gente trouxe a canção como coluna vertebral, o violãozão, a canção, aquela pegada. E passamos pelo eletrônico, pelo uso de mais cordas, pelo uso só de violão e piano, por uma coisa mais rock and roll. Mas em todos a canção e o violão está predominando. E ao longo do álbum você vai percebendo: caramba, essa aqui tem um pianão com banda e rock, essa aqui foi para um lugar mais eletrônico, essa aqui tá... Então, essa é a cara do Teatro Mágico nesse momento. A gente trouxe muito do que a gente já também tinha como referência para o nosso próprio público e trouxemos coisas que a gente ainda não tinha usado. Então, essa mescla de eletrônico, de timbres, de grooves diferentes, tal. E tudo isso tendo como base a canção, o refrão, a letra, querendo dizer para o público: olha, a poesia prevalece. Perfeito. Fernando, o Teatro Mágico sempre fez shows literalmente espetaculares, né? No qual Obrigado! nos quais nós podemos cantar abraçados as músicas que você nos entrega. E eu fico pensando, esse disco, com as novidades que ele traz, esteticamente falando, se eu puder falar de uma maneira até um pouco grosseira, direta demais, me parece ser o disco mais de estúdio que Teatro Mágico já lançou. E eu fiquei pensando, isso tem a ver com ele ter sido feito em uma época na qual nós não sabíamos quando teríamos um show novamente? Olha, o que seria o disco mais de estúdio? Ele tá muito... o que seria? Que eu não entendi. Talvez com esses timbres eletrônicos que você comentou, esses detalhes que eu não sei como vão ser reproduzidos no palco, diferente de outros álbuns que vocês estavam ali, meu palpite, né? Diferente de outros álbuns que vocês estavam ali gravando, pensando como é que isso vai ficar no palco, como é que isso aqui vai ficar ao vivo, parece que esse teve uma preocupação diferente de, entre aspas, se encerrar em si próprio, sabe? Não necessariamente ser um disco feito para shows, mas um disco feito para ser disco. Olha, na verdade, a gente já compreendeu que é um disco que toda a música, e isso é um negócio muito, muito bacana de ser dito. A música, ela é viva. Ela primeiro nasce lá ao pé da cama, voz e violão, você cantarolando suas mágoas, suas possibilidades ali num violão. Surge uma música, você leva para estúdio, vira outra coisa. Ensaia, leva para gravar, vira outra coisa. Leva para ao vivo, já vai ser outra coisa.
depois de um ano tocando ela é completamente diferente. E assim será. Então, na verdade, todos os nossos álbuns, se você ouve o álbum e depois vai no show ao vivo é outra pegada. O nosso único álbum ao vivo é o álbum que a galera, inclusive, mais adora, porque pega o povo cantando junto e aquela pressão que é as interpretações ao vivo das músicas. Toda vez que a gente vai para o estúdio, a gente tem a possibilidade de experimentar. E é isso. Vamos pegar esse timbre, vamos pegar esse Moog. Ah, mas isso aqui na hora, pô, a gente leva pré-gravado, solta na hora, mantém isso daqui, tal. As cordas, teremos cordas aqui não. Esses vocais, opa, vamos ter. Então, primeira coisa, o que a gente pensa, precisamos dar à música o que ela pede. Então a gente grava o álbum pensando em encerrar a música, o mapa da música, os timbres dela, as texturas que ela está pedindo ali, alguns efeitos, a música acaba, a gente deixa as coisas continuando, tem nuances, a música, tanta ação, quando ela se encerra, ela não acaba. Se você ficar ouvindo no fone, parece que tem alguém andando, que liga um carro, fecha uma porta. Por quê? Porque a nossa ideia sempre foi fazer de cada álbum uma espécie de peça de teatro. Olha, cada álbum é como se fosse uma peça. Então, a gente usa esses recursos que a gente tem normalmente em estúdio para fazer com que entre uma música e outra tenha ali um interlúdio, fosse uma poesia, fosse uma voz gravada ao contrário. E o próprio público vai lá na internet e joga, poxa, eu descoloquei ao contrário e vi que você estava falando que ser é ousar ser. Isso é um trecho do livro do Hermann Hesse. Acertou! Exatamente! Então essas coisas a gente adora. A gente já escondeu música. Terminava uma música, a gente deixava 2 minutos e 11 de silêncio. Aí começava uma faixa. Então, essas experimentações é a oportunidade que a gente tem quando a gente está no estúdio de concebê-las. Ao vivo, sim, serão diferentes. As músicas terão outra pressão, vai ter mais virtuose, vai ter mais nota, vai ter mais peso. Então, é aquilo que eu falo. O álbum, quando ele é concebido, ele já se encerra em si só. Ali, pum, as coisas estão... Ao vivo, sim, é outra coisa. Porque se fosse para fazer igual, era só ficar em casa e apertar o play. Ao vivo é que tem a surpresa. Ah, isso aí não tem no álbum. Ao vivo é que tem aquele solo diferente. Ao vivo a música se estende. Vamos de novo, vocês não pegaram o refrão. Ao vivo tem esse gosto desse jogo, para além do jogo entre a banda, entre a trupe, entre quem está no palco. Vai ter um número aéreo, uma performance. Vamos estender isso aí. Ao vivo tem o público que canta. Deixa o público cantar. Então, é por isso que toda vez que a gente entra em estúdio, dá uma cara, uma pincelada e tal, mas quando vai para ao vivo, a música muda. Bom, termina aqui esse episódio do podcast do Música Pra Ver, mas eu já te tranquilizo dizendo que a hora certa de um próximo sair está quase chegando. O podcast Música Pra Ver é uma produção independente, feita em colaboração com a equipe do site, desde as inspirações até as produções de pauta em si. A trilha sonora é do também muito colaborativo Cientista Perdido. Mais uma vez, eu sou o André Felipe e vejo você na próxima. Até lá!